E aí, gente, estamos começando mais um episódio do Lopcast, episódio número 9. Episódio número 9, um episódio muito esperado pela gente, um convidado que a expectativa era muito grande. E ele tá aqui com vocês, o querido pastor, referência no cenário de adoração aqui em Curitiba, Marcelo Bonfim. Obrigado, gente. Top demais estar com vocês. Um grande abraço a todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Era para estar há 2 semanas atrás, e aí, né, aprove ao Senhor que a gente remarcasse, né? Mas estamos aqui, estou muito feliz, de verdade. O tempo certo. Mas, pastor, obrigado pela tua presença, pela tua vida, por quem o pastor é. E eu acredito que esse tempo vai ser um tempo muito precioso pra gente. Um tempo em que nós vamos... A expectativa é grande, então a gente tá aqui pra ouvir bastante. Legal. É isso. Show. Ô, pastor Marcelo, eu vou ficar falando pastor, mas é maneira de falar. Eu vou falar Marcelo. Lá vem. Marcelo, né? Marcelo Bonfim, que é estiloso. Pastor, fala um pouquinho de você, tua história, porque eu conheci o pastor através de uma canção, né? E daí algumas coisas conectam pessoas. Eu quero que o pastor conte um pouquinho da tua história. Legal. Bom, então, em 1971, Meu Deus. 1971 eu nasci, tenho 51 anos. E sou casado há 27 anos com a Josiane, minha esposa, querida, amada. Tenho 2 filhas, a Beatriz, foi a primeira, que nasceu em 1999, e a Júlia no ano de 2000. As 2 servem ao Senhor, graças a Deus. A Júlia casou recentemente, no começo do ano, com o filho do pastor Marciano, que é o pastor sênior da nossa igreja, o Murilo, né? E a Beatriz, se Deus quiser, ano que vem, vai para o mesmo caminho, né? E a gente é muito feliz como família. Sirvo ao Senhor já desde sempre, nasci no lar evangélico, graças a Deus. Uau. Graças a Deus. E tempo integral, assim, que eu sempre quis fazer algo a mais para Deus. E eu lembro muito bem de algumas coisas que aconteceram na minha história, né? E eu comecei a me envolver com música. Eu vou falando assim. Se eu misturar as coisas... Arrepia. Depois a gente... Fala. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, com 8 anos de idade, 7, 8 anos, eu comecei a estudar violão. E eu era numa igreja muito tradicional, mas assim, muito. Eu não vou nem falar o nome dela, né? Tão tradicional que ela é. Claro. Mas eu não vou perguntar, mas qual era? Igreja Tradicional de Jesus Cristo. Isso, exatamente. Era bem esse o nome. E eu lembro que tinha um piano na igreja. E ai de quem batesse palma no louvor. Meu Não Deus podia. do céu. Mas não pode falar o nome. Não. Os caras estão calculando já. Mas era uma benção, era uma benção. Obviamente, né, tem igrejas, hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Sim. Tem igreja para quem gosta as mulheres que gostam só de usar saia, cabelo comprido, vai lá, não tem problema, entendeu? Igrejas mais tradicionais, assim, o louvor é mais quietinho, tudo bem, não tem problema. Show. E a gente foi de 2 extremos. Quando eu nasci, meus pais eram de uma igreja muito tradicional também, só que ao contrário dessa. Era aquela assim que se passava na frente da igreja, mano, parecia que tava, nossa, estão arrancando o dente de alguém, né, sem anestesia, né? Aí um grifeiro, assim. E assim, eu Igreja da Oficina G3. Eu cresci nesse ambiente, mano. Cresci nesse ambiente, assim, até mais ou menos os 7 para 8 anos de idade. Até quando a minha mãe, ela entendeu, assim, eu não vou mais ficar vindo de cabelo comprido aqui, não. Tá errado esse negócio, né? Ao invés de ficar e brigar e querer e tal, ela preferiu, né, a gente sair. Só que a saída foi fantástica, né? Ela cortou o cabelo bem curtinho assim e foi pra igreja, né? Radical. Libertação. Daí não deu legal. Foi ruim. Aí a gente foi pra esse outro extremo. Sim. Foi um choque, assim, mas beleza. A gente tava lá. E eu olhava que ela é uma pastora que tocava piano, né? Eu falei, uau, que legal. E eu comecei a estudar violão nessa época, com 8 anos de idade. E quando eu tinha uns 12, mais ou menos, eu falei assim, eu quero entrar para tocar junto com ela aqui, né? E com 12 anos eu entrei no Ministério de Louvor da igreja, que tinha um piano só. Mas eu comecei ali. Você era o Ministério do Louvor. E a gente começou a fazer a duplinha ali, né? E eu lembro que foi uma certa feita que o Espírito Santo, ele achou a gente, né?
falei assim, eu quero fazer umas coisinhas diferentes aí, né? E aí eu lembro que eu falei com algumas pessoas, eu falei até com a pastora, assim, a gente podia comprar um atabaque, né? Na época não era muito famoso carrom, né? Sim, era um atabaque, para dar um ritmo aqui, né? Nas músicas, para ficar um pouquinho mais animado, né? Tal. E a gente comprou. Mano do céu. O que deu aquele bafafá, falando assim, nós estamos fazendo macumba na igreja. E ai, não sei o que. Descendo santo. Tal. Só que daí começou. Caraca. Aquele de 3 ou aquele de 2? Foi legal. Hã? Aquele de 3 ou de 2? Não era de 2, não. Era um maiorzão, assim, sabe? Nossa. Mas foi legal. Porque daí começou a ficar um pouquinho mais animado, um negócio mais fervoroso, né? E só que daí ficou fervoroso demais. Aí o Espírito Santo queria fazer mais, a gente sentia. Aí a gente preferiu não criar muita confusão ali, a gente preferiu recuar, daí a gente saiu, minha família e mais 2 famílias. E aí a gente começou a se reunir na sala, na casa lá dos meus pais. E a gente não chamou ninguém para vir com a gente entendeu que era para vamos ficar a gente aqui e vamos continuar, né? Só que daí começou vir outro, de repente não cabia mais, a gente foi para casa da outra família na garagem, de repente tinha 80 pessoas. Aí a gente teve que alugar um lugar, alugamos um lugar pequeno, mas cabia já umas 150 pessoas. Alugamos ali, cara, em tipo 5 meses já estava lotado o lugar. E aí a gente ficou um ano ali, daí vamos ter que ir para outro lugar. Né? Quantos anos o pastor tinha mais ou menos? Eu tinha uns 12, entre 12 e 14 mais ou menos. Não, acho que tinha mais, era um pouquinho mais, 15 para 16. E isso no norte do Paraná. Norte do Paraná, a gente morava lá. Cornélio Procópio. Sim. Perto de Londrina ali. Aí a gente teve que alugar um outro lugar, que era um pouco maior, cabia umas quase 300 pessoas, e fomos. Daí, tipo, metade da igreja vazia. Mas não deu assim, foi questão de meses, tava lotado. A gente começou a entender, né? Quando o Espírito Santo tá na jogada, a gente começa a fazer aquilo que tá no coração de Deus e o negócio é, tipo, pegada de Atos dos Apóstolos, assim, sabe? Vai acontecer. E passou mais esse ano, daí quando a gente viu, já não tava dando para ficar mais lá. Aí a gente deu um passo de fé muito grande. A gente olhou o antigo cinema da cidade, estava desativado. Uau. E era um lugar para 1.200 pessoas. Cara. Aí a gente reuniu, conversamos, e aí, bora? Bora. Aí alugamos lá e, cara, foi assim, tipo, com um ano e pouquinho, tava lotado. Eu lembro, até hoje, teve uma época que eu era líder dos jovens e a gente fez um evento ali. Aí abrimos, né, para outras igrejas também e tal. Cara, a gente lotou o lugar, cara. E assim, tipo, foi muito bacana. Quando eu saí de lá... daí detalhe. A hora que você quiser me interromper, pode ir, tá? Claro que a gente tá só... Quando a gente tava numa pegada muito legal, foi quando a gente conheceu o pastor Luciano Subirá. E o primeiro lugar que ele veio, no Paraná, ele era de Campinas, ele tinha um ministério itinerante, juntamente com o pastor Harold McLaria. E a primeira cidade que ele veio no Paraná foi lá na nossa cidade. E foi num evento que a gente estava fazendo, numa chácara ali perto. Isso era em 90 aqui? Foi em 92, foi quando eu conheci ele, 1992. E, cara, foi acho que a primeira vez que eu comecei a ver umas coisas bem esquisitas acontecer. Esquisita pro lado bom, né? E de milagres acontecendo. Sinistro, daí eu olhava aquilo lá, falei, meu Deus do céu. Aí ele botava a mão na cabeça das pessoas, às vezes nem chegava perto, a pessoa já caía pro chão, e oração por cura e tal. Aí eu meio cético assim, eu nunca tinha visto, era estranho para mim. Aí todo mundo caindo lá, e na época eu tinha uma dor muito forte nas minhas costas, né? Daí eu falei, vou entrar nessa fila aqui, né? Mas ele só vai orar para ser curado, eu não vou cair. Falei, não vou cair, né? Já foi, cara, não deu tempo nem de eu pensar, mano. A hora que ele chegou perto de mim, cara, parecia que alguém tinha amputado minhas pernas, cara. Eu sumi, cara. O chão sumiu, assim. E acabou o mundo ali pra mim. Violento. Aí eu só lembro uma coisa. Quando eu recuperei, voltei a consciência. Caraca. Eu não conseguia sair do chão e ele tava ali orando com outras pessoas. Daí ele vinha e voltava pra mim. E ele começava a profetizar para mim. Profetizar várias coisas. Ali, vai acontecer isso. E eu
E eu não conseguia me mexer, cara. Foi muito esquisito. Que louco. E aí ele ia orar com outras pessoas, daí voltava em mim. Ali eu percebia, alguma coisa aconteceu com a gente. Parece que era uma... E eu botei uma coisa na minha cabeça. Ligação. Falei, eu vou colar nesse cara, mano. Não vou desgrudar nunca mais. 92. E foi bem no ano que eu comecei a trabalhar na Copel. Eu entrei no concurso lá e comecei a trabalhar na Copel. Sempre que eu pegava férias, eu falava, Luciano, e aí? Pra onde que você vai? Tamo junto? Vamos embora. Eu ficava o mês inteiro, cara. Eu ia viajar, pregar nos lugares, eu tava na rabeira dele, né? Colado e aprendendo. Aprendendo. O que ele fazia, eu fazia. O que ele fazia, eu fazia. E foi nesse momento assim, que eu comecei a experimentar muito do Espírito Santo. E conhecer mesmo quem era o Espírito Santo. E eu lembro de um episódio, bem lá no comecinho, nessa primeira vez que ele veio, ele me chamou assim, cara, vamos lá orar com a gente vai orar. Era sábado de tarde, antes do culto da noite. Aí eu falei, nossa, vamos embora, né? E eu já era batizado com o Espírito, eu falava de outras línguas e tal, mas não tinha prática, né? Aquele costume mesmo de falar. Aí eu cheguei lá, era mais ou menos 1h30 da tarde, estava ele e o pastor Harold ali, do lado da igreja, tinha um apartamento ali, e ele estava ali orando. Nossa, cara. E eu comecei, né? Violento. Criancinha, eu. Mas assim, cara, eu não tava acostumado, mano. Deu 5 minutos, cara. Eu não tava aguentando mais, cara. Confesso, eu não tava aguentando, não tava acostumado. Aí eu sentei no cantinho ali, tava orando. Tava ali, né, tentando orar. Sim. E eles ali, cara, eles ficaram de um lado pro outro. E orando. Cara, a hora que deu umas 3 horas, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou embora. Daí eu falei com os caras, eu volto depois pro culto. Tá? Cara, a hora que eu voltei, eu fui lá dar uma sacada ali, se eles estavam lá ainda, cara. Era mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite. Eles estavam mais loucos do que antes, cara. E do mesmo jeito. E orando. Falei, que isso, mano? Aí, cara, no culto, aí eu percebi que tinha alguma coisa a ver com o que eles fizeram de tarde. Mano, eu nunca vi tanto milagre acontecendo assim, cara. Tipo, era coisa absurda, assim, sabe? Estilo Hernandes Santos mesmo. É pegada isso, cara. Foi uma coisa louca. Aí eu... E na época, eu passei no vestibular, eu estudei um tempo ali em Londrina, e o Luciano falou bem assim, uma coisa que me marcou. Eu falei assim, cara, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o Espírito Santo, falar em línguas e tal. Ele falou assim, cara, o máximo que você puder, ore em outras línguas. Você vai ver algo ativar na sua vida. Eu falei, beleza, né? Vambora, né? E ele me mostrou na Bíblia ali e tal, por que fazer isso e tal. Aí ele, em Londrina, eu estudava num período, daí, tipo, de tarde e de noite, não tinha nada pra fazer. Aí eu falei, cara, eu vou ficar orando em línguas, que nem um louco aqui, né? Eu ficava a tarde inteira, mano. Lá eu morava num pensionato, cara. Meu quarto era isso aqui, ó. A cama e um guarda-roupa. E eu ficava lá orando. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara. E nada acontecia, mano. Tipo assim, eu ficava orando, mas eu não entendia. E agora, né? Depois de uns 3, 4 meses, cara, eu fiz uma oração muito sincera pra Deus. Deus, só tá me dando cãibra na boca de tanto orar. Tá? Mas assim, eu não tô vendo ainda resultado disso. O senhor podia me mostrar o que eu faço tudo isso? Porque a Bíblia fala, se orar em outras línguas, eu tô sendo edificado. Né? Eu não estou edificando mais ninguém, eu estou me edificando. Tá, pra que isso? Pra quê? E eu lia muito ali, eu li o livro de Atos, e falei assim, pô, essa galera, eles estavam detonando e tal, então me ajuda, me dá um rumo aí, né? Eu tenho que entender que isso está fazendo diferença, né? Aí foi bem nessa semana que eu orei isso, uma colega minha lá da faculdade, ela chamou mais uns 6, mais ou menos, ali, pra gente ir lá no apartamento dela pra gente orar. Eu falei, vamos orar, beleza, vamos orar, né? Cara, a gente chegou lá, começamos a orar. Bem no comecinho, assim, eu já senti um negócio que eu nunca tinha sentido antes. Eu ouvi a voz de Deus, mas não aqui no ouvido, eu ouvi aqui dentro, cara, mas ela gritou dentro de mim. E foi muito real. E ela falou assim, ó, aquele fulano que tá lá no quarto, ele tá ajoelhado lá. Ele tá com uma inflamação no ouvido esquerdo dele. Tá doendo muito agora, já faz alguns dias que está doendo. Você vai lá, você vai colocar o dedo no ouvido dele e eu vou curar ele agora. Eu falei, eu tentei relutar, assim, não pode. Pô, deu nervosismo nas pernas? Mano, será que eu vou? E será que se não curar? Será que é não Deus? deu a cabeça? Será que com certeza, Nossa, cara, com certeza. É uma pira, porque eu não tinha a prática do negócio. Como é que é a carinha? Aí não deu, cara, porque era muito claro. Mesmo eu não tendo a prática, era muito claro, mano. Tava gritando dentro de mim. Aí eu fui lá. E uma coisa que o pastor Luciano sempre ensinou pra gente. Quando você vai
orar por alguém, por cura. Meu, não chega chegando assim. Porque Deus me falou. E você, cara, às vezes você não tem certeza, vai de leve, chega de mansinho. Não, extraterri. Chega. Aí eu cheguei e falei assim, viu? A pessoa tava ali de joelho, orando. Assim, por acaso. Uma dorzinha. Talvez. Por acaso, você tá sentindo alguma dor assim no teu ouvido? Daí ele olhou pra mim. Cara, eu tô. Eu me animei. Aí eu falei, é no esquerdo. É no esquerdo. Daí, cara. Daí você Já fez a faz voz do alguns profeta. dias, alguns dias que eu tô com essa dor e tá insuportável, cara. É uma inflamação que não sara. Daí, mano, daí eu falei assim, mas Deus vai te curar hoje. Já fez a voz de profeta. Mano. Virou um leãozão. Aí, cara, eu fiz como a instrução que me foi dada. Eu coloquei o dedo no ouvido, não dentro do ouvido, Sim. mas nesse ossinho que tem aqui, sabe? Cara, eu duvido, mano. Se você colocar aqui, ó, esse ossinho aqui, ó. Eu coloquei o dedo bem aqui assim. Cara, a hora que eu comecei a orar, esse negócio mexia tanto. E não tem como se mexer esse ossinho. Não tem. Eu fiquei com o olho fechado, cara. Nem abri o olho, fiquei com medo, cara. De verdade, o negócio, meu dedo balançava assim, cara, porque era absurdo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, a hora que eu falei amém, cara. A hora que eu falei amém, o cara já tava chorando, porque ele sentiu, ele falou assim, cara, o que tava acontecendo no meu ouvido, que tava mexendo tudo ali. Uau. E a dor dele, puf, sumiu na hora. Aí, mano, aí eu me empolguei, mano. A hora que eu levantei dali, aí aquela mesma voz assim, agora você vai lá, você vai só tocar a cabeça daquela pessoa. A hora que eu cheguei perto dela, cara, eu nem cheguei muito perto, cara. Eu toquei nela, ela foi arrebatada. Ela ficou, tipo, quase 1 hora, cara. E Deus abriu os olhos dela, teve visão, teve um monte de coisa. E eu fiquei quase com inveja dela. Assim, ela viu umas coisas que eu nunca vi, assim, sabe? A doideira. Mano, aquele momento foi decisivo pra mim. Porque ali eu comecei a experimentar, eu falei assim, cara, não quero mais nada na minha vida, cara. Eu quero isso aí. E isso, em 92 eu conheci o Luciano. Aí eu comecei a experimentar essas experiências, assim. E eu sempre orava, Deus, eu quero sumir da Copel, eu quero fazer isso que o Luciano faz, eu quero, né, trabalhar, eu quero que o senhor seja meu patrão, essas coisas assim. Só que, cara, não é no nosso tempo, né, cara? E depois eu fui entender o porquê de muita coisa, sabe? Aí passou 92, 93, 94... Em 98, o Luciano me ligou e ele me chamou, falou assim, cara... E ele já estava lá em Guarapuava há mais ou menos uns 5 anos. Ele falou assim, a gente quer que vocês venham para Guarapuava para estar com a gente e tal. Ele fez uma oferta tão... E daí, em 99, se concretizou. Ele fez uma oferta tão irrecusável pra gente, cara. A minha filha, a Beatriz, ela tinha acabado de nascer. Ela estava com 2 meses de idade. Uau. Imagina, você está num emprego bom, ganhava bem. E daí a proposta dele, cara, é o seguinte, vocês vêm para cá, a gente não tem salário para te pagar e nem sabemos onde você vai morar. Mas no começo vocês ficam aqui em casa. O que você acha? Óbvio que eu topei na hora, mano. Cara, eu tenho um emprego bom, né? Garantia tudo. Minha filha de 2 meses de idade, eu vou pra ir pro nada, um tiro no escuro? Claro que eu quero. Mano, era tudo que eu queria, mano. E meus pais, mano, eles nasceram dentro da igreja, cara. E eu achei, assim, que de verdade. Eles iam... Nossa, que benção. Claro que não, mano. Você é louco. Você é louco. Mano, eles queriam me internar, cara. Porque, assim, você ia trocar uma coisa certa que você tem... duvidoso. Né? Por algo que, né? Uma aventura e tal, né? Mas depois, com o tempo, eles entenderam. Aí chegamos lá em Guarapuava, uma filha de 2 meses no colo. Fomos lá para casa do pastor Luciano. Ficamos morando lá na casa dele, acho que entre 3 e 4 meses. Aprendeu um pouquinho, professor? Lá? Ele estava aprendendo também, cara. Até a ser pai, porque o Israel, o filho dele, tinha acabado de nascer também. Uau! Então, Tudo junto, então, pastor? A diferença de idade dele para Beatriz é E muito... é loucura, né, cara? Massa, cara. Deus mesmo, chamar assim, né? Show. Cara, foi muito louco. E aí a gente começou todo o processo ali na igreja e tal. Depois de um tempo, daí a gente... começou a receber daí salário, essas coisas tudo, mas no começo, mano, foi assim, foi viver pela fé mesmo, esse passo, né? E, mas pergunta alguma coisa aí. Não, cara, nós estamos ouvindo. Não, mas tá muito bom. Então tá. Mano, nós estamos no storytelling aqui, nós estamos aqui. Estamos lá do teu lado lá, continua. Então, o outro, aí um outro podcast, aí eu conto a outra parte da história. Aquela que você já conhece, porque teve um gap aí de uns babados que aconteceram na minha vida, que na verdade não aconteceram quando a gente foi para Guarapuava, tinha acontecido bem antes,
né? E isso tem a ver com coisas erradas mesmo, da minha parte, que eu fiz, e que resultou em coisas assim tenebrosas e um atraso muito grande, né, na minha vida, né, infelizmente na minha família, por tudo que Deus tinha para fazer ainda na nossa vida, né? Então, vou pedir permissão para pular essa parte, né? Não que eu não queira falar, já contamos várias vezes isso daí. Vou deixar curioso, né? Então, só precisa me chamar uma outra vez. Tag 2, 2.0 daí. Aí, em 2002, 2001 para 2002, a gente foi morar no Mato Grosso. Eu e minha família, o meu irmão mora lá. A gente ficou 1 ano lá. E nesse meio tempo foi o período que Deus falou com o pastor Luciano para sair de Guarapuava e começar um trabalho em outra igreja. E ele ligava sempre pra gente e tal, daí... Mas era a própria pastora dele lá? O que tinha lá? Em Guarapuava? Aham. É a igreja que ele tinha começado lá. É que nessas andanças... Lá era Alcance também? Não era outra. não era. É que nessas andanças, aonde eles iam, mano, eles iam lá, tocava fogo numa igreja e daí, pá, saía E de lá, ia para outro lugar. É itinerante, mano. Itinerante é isso, só que daí, lá em Guarapuava aconteceu assim, meteu fogo ali e a galera era tudo meio tradicional e tal, mano, mas aí eles ligaram para ele, assim, pouco tempo depois, falaram assim, não tem como, vocês vão ter que vir para cá pastorear a gente. Que nós estamos tudo louco aqui, o Espírito Santo pegou todo mundo aqui, e não tem como voltar, Doideira, não tem como pastor. retroceder. Uau. Então, assim, Isso é violento, né, cara? Cara, a comunidade lá, não tinha nome, era a comunidade de Guarapuava, comunidade cristã de Guarapuava. Hoje se chama Comunidade Vida. Cara, era muito fogo, mano. Tipo, era um negócio absurdo, cara. A galera, assim, era sinistramente conectada com o Espírito Santo. Violento mesmo. Então, pastor Luciano, pastor Harold, na época daí o pastor Luiz, pastor André, que hoje está em Caxias do Sul, estava lá também nesse começo. E daí, todo esse tempo, acho que eles foram para Guarapuava em 94, se eu não estou enganado. De 94 até 2001 para 2002, foi daí quando o Luciano falou, ó, cara, Deus está movendo a gente para outro lugar. Show. E a gente quer que vocês estejam junto com a gente nesse começo. Aí que a comunidade Alcance entra, nem era a comunidade Alcance. Aí ele não quis me falar que cidade que era. E eu, graças a Deus, cara, senão eu ia orar contra. Era boa cumba. Ele estava entre 2 cidades para começar essa outra igreja. Aí ele falou assim, não, só ore. Eu falei, beleza. Aí passou uns 3 meses, ele me ligou de novo assim, ó, a cidade é Irati. Conhece Irati? Sim. 150 quilômetros daqui, indo em direção a Guarapuava, né? Eu não sabia onde que era, mano. Eu não sabia onde que era. Procurei no mapa. Eu falei assim, nossa, que isso aqui, cara? É uma cidade. Você passando por Irati, você olha, era num vale, assim, sabe? Num buraco. E é essa cidade que Deus falou com ele, que era pra gente ir. Aí eu falei, Luciano, só por curiosidade, você estava entre 2 cidades. Qual que era a outra cidade? Aí ele falou, cara, a outra era Florianópolis. Você falou assim, ai, ainda bem que você não me falou, cara, senão eu ia orar contra Irati. Era boa cumba, boa cumba. Mas já tava chegando em Curitiba, né? Pois indo, é. indo, Irati, daqui a pouco... Eu só tô linkando aqui. Ah, tá pertinho. Cara, mas... Daqui a pouco ali... Mas foi muito legal. Ó, a gente colocou a nossa mudança no caminhão, saímos lá do Mato Grosso e viemos. Eu nunca tinha pisado em Irati, cara. A gente colocou a mudança e fomos. Foi família do Luciano, minha família do pastor Ney, que na época não era pastor, Sérgio, Christian e mais um outro lá que era o Batera, que era o Samuca. Cara, a gente foi em 5 famílias, mas esse outro que era solteiro na época. Chegamos, fomos direto com o caminhão de mudança numa imobiliária para procurar um lugar pra gente descarregar as coisas. Caraca. Foi desse jeito. Mas E por pra uma todo equipe, mundo. né? Isso, mas assim, todo mundo que foi pra lá largou tudo que tinha. E eu tava trabalhando já lá no Mato Grosso e fomos pra lá. Vamos. O Ney, ele tinha um estúdio, cara, muito bom ali em Santa Bárbara do Oeste. Fechou lá e tal. E foi, cara, todo mundo largou tudo, cara. O irmão dele, que hoje tá lá em Orlando, ele trabalhava no banco. E ele foi um dos que mais investiu no Ministério, no Ministério Orvalho, do pastor Luciano, e com dinheiro mesmo, né? E ele largou tudo que ele tinha lá em Campinas também e foi para Irati um pouco de tempo depois. Cara, tudo maluco, mano. E, cara, não tem como, cara. Se você não for um pouco Doido. fora da casinha, você não faz as coisas, não. Não faz. E ali a gente experimentou mesmo, cara, o que é aquele comecinho ali de Atos, sabe? Que eles falam que, pô, eles tinham tudo em comum. Assim, cara, a gente viveu isso, cara, literalmente. Porque ninguém tinha renda. A Orvalho, que hoje está muito conhecida,
Cara, não era nada conhecido. E o Luciano, graças a Deus, ele sempre foi muito desprendido de tudo. Mas é assim, era sempre o extremo. Mas isso é uma coisa muito pessoal dele. Ele sempre fala para onde ele vai e tal, que a editora, os livros que ele já lançou e tudo mais. Cara, às vezes ele ia nos lugares, mano, tipo, ele nem vendia, ele dava os livros. E não é muito diferente de hoje, não. Hoje ele faz, às vezes ele vende os livros a preço de custo, tá? Mas Deus falou com ele muito claro algumas coisas. Algo singular dele. Não adianta você querer dele algo comercial. Mas teus livros estão muito baratos. Cara, me deixa, né? Então... E a gente deu um upgrade em algumas coisas lá na Orvalho, né? Tinha uma revista, a revista Orvalho, que na época era um jornalzinho, assim. Daí falou, cara, vamos fazer um negócio melhorzinho. Daí na época eu mexia com alguma coisa de diagramação. Daí a gente fez uma revista mesmo, ficou bem bacana, a gente fazia assinatura. E ele saía para pregar em outros lugares, aí ele recebia oferta, aí ele voltava para Irati, e aí ia no mercado, comprava as coisas, e daí ia os urubuzinhos lá. E a gente repartia um pouco com cada ali. E eu lembro que eu morava num lugar assim, daí na lateral assim, ao fundo da minha casa, dava com o fundo da casa do outro que estava lá com a gente. E, cara, não era uma nem duas vezes. Vira e mexe, fala assim, tem comida aí hoje? Tem, pode vir então. Daí, não, hoje não tem aqui. Daí, então a gente, cara, era assim. Nossa, que forte, né? Mas era muito forte, era muito... como é que fala? Cara, era trash, mano. Porque você não sabia, mano, o que ia acontecer no outro dia. Mas era muito legal. Hoje, se você perguntar pra minha esposa, por exemplo, e a gente já morou em alguns lugares, assim, qual lugar que marcou, que você moraria de volta, mano? Irati, cara. É o início. Mas por quê? Pela cidade? A cidade não tem nada, mano. Mas ali foi tão marcante pra nós, assim, como família, como igreja. E a gente aprender a viver na dependência de Deus foi muito bacana. Foi muito legal. E ali, um outro fato interessante que aconteceu ali na Alcance, e não era Alcance, não tinha nem nome a igreja, na verdade. A gente começou na garagem da casa de uma família, ali em Irati. Parece que tudo começa em garagem. Né? Tudo. Sempre. A nossa igreja lá também é garagem. Uma cela numa garagem. E não cabe mais. Não cabe mais. Assim. Aí a gente alugou um lugarzinho ali que cabia umas 100 pessoas. Não, antes disso a gente foi para um outro lugar que cabia umas 50. E daí quando a gente ia pro culto, e era um lugar, mano, que era... Eles alugavam pra tudo. Cara, a gente chegava lá e tava com cheiro de cerveja, de cigarro, lugar. E a gente montava e todo mundo que foi era músico. A hora que a gente ia lá pro momento do louvor, cara, nossa, sobrava umas 6, 7 pessoas ali embaixo e o resto tudo lá tocando. Metade do Ministério do Louvor lá em cima. E, cara, foi muito legal esse começo, assim. E depois a gente foi para um outro lugar. E nesse outro lugar, todo culto, a gente tinha que levar todas as cadeiras. A gente acabou conseguindo comprar umas cadeiras. A gente levava lá 150 cadeiras pro lugar. Montava todo o som. Aí acabava o culto, tinha que desmontar tudo. Porque a gente alugava só pro dia do culto, né? Nossa. Então a gente ficou muito tempo fazendo isso daí. Hoje, quem conhece? Vocês conhecem Alcance lá hoje? Sim. Né? Ah, que legal esse lugar, que bonito. Tá. Hoje. Legal. Vai ver lá o comecinho, né? Então não adianta, cara. Começo é começo. História, né, a gente ralou pra caramba. Mano. E, pastor, como que surgiu aqui Curitiba? Conta pra gente. Então, Curitiba foi assim, ó. A gente ficou quase 3 anos em Irati, todo mundo ali. A gente achou que a gente ia morrer ali, cara, tipo, com o pastor Luciano, todo mundo junto, legal, tal. Só que, cara, o reino de Deus, ele não é nosso, né? É de Deus, né? Então, a hora que ele quiser mover, ele vai mover. Aí, ele moveu. Eu e minha esposa, um dia o Luciano chegou pra gente e falou assim, Prudentópolis, ele bem pertinho de Irati. Aí ele falou e a gente começou a ir lá fazer uma célula na casa de uma família. E aí eu e ele lá, toda quarta-feira. Só eu e ele. Aí um belo dia ele chegou e desafiou eu e a Josi, minha esposa. Viu, vocês não querem ir pra lá? Começar ali pra valer e tal. Alugamos um lugar. Daí eu falei, é uma palavra de Deus que você está dando pra gente? Eu falei, não, só tô chamando, falando pra vocês. Não tô sentindo nada, mas é um desafio. Aí eu falei... Diante da sua palavra, né, lançarei as redes, né? Aí a gente foi, cara. Cara, pensa num desafio, cara. Porque é uma cidade, eu acho que talvez é um pouco menor, que é de pouquinha coisa, mas é muito tradicional lá, é muito tradicional, tem muita raiz ucraniana, tanto que muitos ucranianos que vieram da guerra agora estão tudo lá em Prudentópolis. Oh.
É uma cidade bem bacaninha, é pequena, mas é bacaninha, legal. Mas o desafio é grande, porque lá é muita religiosidade, tanto ucraniana como a católica, é muito forte, sabe? Então ali, cara, a gente provou coisas assim, absurdas, assim, sabe? No mundo espiritual assim, era bem fechado, pesado. Mas a gente ficou lá deu quase 2 anos. Foi nesse meio tempo que... Esse ano era o quê, mais ou menos? 2004 para 2005. Aí começou um burburinho aqui em Curitiba. Daí o pastor Luciano começou a vir aqui, daí ele já conhecia o pastor Luciano por conta do trabalho do pastor Marciano, que era numa gráfica. E o pastor Luciano tinha que mandar rodar os livros e tal. Aí eles, resumindo, ia começar a igreja aqui. Aí eu fiquei que negócio, puxa, eu queria sair daqui, né? Dentro de mim, né? Eu não falei com ninguém, né? Aí o pastor de Pinhais, que hoje é Alcance lá também, na época o pastor Milton, ele chamou eu e minha esposa para vir para cá em Pinhais um dia. A gente não tinha tanto relacionamento assim, mas ele chamou, levou na churrascaria, aí não sei o quê. Daí eu falei, Milton, o que você tá querendo? O que você quer? E na época ele não era Alcance, mas assim, já era ligado, já tava debaixo da cobertura ali e tal. Já comemos, agora fala. Aí ele falou assim, não, é que a gente queria que vocês viessem pra cá, pra Pinhais e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não posso responder nada, né? Eu tenho que falar com o Luciano. Aí conversamos com o Luciano, daí o Luciano já falou com ele. Falei assim, cara, a gente tá começando em Curitiba. E já tinham alugado um lugar ali na Água Verde. E aí falou assim, se eles tiverem que sair de Prudentópolis, eles vão vir aqui para Curitiba. Já. Aí, só que a gente não podia deixar sozinho lá em Prudentópolis. Cara, mas olha como é que Deus faz as coisas, né? Daí tinha uma das famílias que foi no começo lá em Irati, eles foram visitar a gente em Prudentópolis e Deus colocou no coração deles assim, cara, aqui é o nosso lugar. Temos que vir para cá. E eles nem estavam sabendo de Curitiba, eu acho. Então deu tudo certo. Eles foram para lá, daí a gente veio para Curitiba. Isso foi em 2006. Foi bem no comecinho da Alcance aqui em Curitiba. E era Alcance, mas, cara, a gente passou assim, mano, muitos anos. Agora que eu tô vendo uma coisa. Agora que a gente fez a nossa fachada lá na igreja, cara. De 2006 até, acho que foi esse ano, cara. A gente tinha colocado uma placa lá só. Se bem que ali no Água Verde a gente tinha colocado, né, o negócio. Não. Mas o pastor Luciano brincava que o nosso lema era o seguinte: venha cultuar conosco se você conseguir nos achar. Porque não tinha placa na frente. Era do lado, né? Porque assim, cara, vamos investir em coisas que, né, placa deixa para depois, né? Aí, a gente veio para cá e estamos aqui até hoje. E confesso para vocês, eu nunca quis morar em Curitiba, cara. Nunca. Quando eu vinha pra cá, eu me perdia. Cara, era assim, tão terrível, cara. Eu não tinha a mínima vontade de morar em Curitiba. Não tinha Google Maps? Confesso, mano. Não tinha. Acho que não tinha mesmo. Tinha aqueles GPS que você Não, comprava um aparelho, né? Desse tamanho aqui. Meu pai tem até hoje, pede pra eu colocar pilha. Guia 4 rodas no mapa. Troço horrível. Cara... E aí, mano, de verdade, Deus mudou tanto meu coração, cara, que quando a gente veio pra cá, eu vim com esse sentimento ainda. Hoje, se Deus falar assim, agora eu vou te levar pra outro lugar, mano, acho que eu vou chorar, mano. Porque é muito bom aqui, cara. A gente ama viver aqui, a gente ama fazer o que a gente faz, sabe? É muito bom mesmo. Pergunta alguma coisa pra eu beber água. Legal, pastor. Eu tô impressionado aqui. Né, a gente tá assim, são muitos aspectos assim que eu olho, principalmente ouvir a voz de Deus e a obediência. Para mim isso é fantástico, né? O processo de obediência, principalmente até pelo que eu tô vivendo e o que Deus tem falado comigo sobre obediência. E eu percebo que foi se tornando natural, né? Primeiro, puxa, eu tenho que deixar o meu emprego, e aí a família comprou, né? Veio a esposa. O primeiro passo não é fácil. Mas depois que você... Aí você vê... Depois da primeira vez eu costumo, cara. Porque você vê Deus fazendo e a forma tomando forma, né? Meu Deus. E aí depois Irati, e essa cultura, até esse contato com a cultura europeia lá em Prudentópolis, né? Sim. Então, aí veio para Curitiba. Então, realmente esse movimento de expansão. Hoje nós estamos aqui, talvez vai indo mais para o sul, a gente não sabe, né? Como Deus vai conduzindo a sua vida. Mas, de certa forma, já tem sido lindo. E
até um ponto que eu gostaria de destacar, eu apresentei aqui falando como líder de louvor, alguém que Sim. está à frente do louvor, da música. E nós estamos aí quase 30 minutos de podcast, nós não falamos muito de música, nós falamos Sim. de adoração. E isso é sensacional, porque para liderar um ministério de louvor, depois eu vou pedir para o pastor falar um pouquinho sobre o ministério de louvor, mas é principalmente adoração. É entender a adoração além de tudo isso, né? Contato com palavra, ouvir a Deus. Mas vamos entrar em louvor? Vamos entrar nessa dinâmica de ministério de louvor? Sim. Pastor, eu gostaria que você falasse pra gente, aqui no cenário de Curitiba, como o pastor está trabalhando, quais são os principais desafios e também no cenário nacional, acerca de louvor, de adoração, Sim. quais são os desafios da igreja brasileira acerca de Sim. louvor e adoração? Primeiro você falou uma coisa interessante, né? E até, às vezes que eu vou ministrar em outros lugares, que não é a nossa igreja, cara, às vezes eu vou falar especificamente com o pessoal envolvido, da igreja envolvido com louvor, com o ministério de louvor. Cara, às vezes o que menos a gente fala é coisas técnicas, é coisa a respeito de louvor. Cara, Forte, né, cara? a gente já foi em muitos lugares que a gente tava lá ensinando o pessoal como que profetiza, como é que você se move nos dons e tal. Cara, isso é vida com Deus, né? Secreto. Afinal, a adoração, né, não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com saber tocar um instrumento, né? É a tua vida, é a tua vida. E aonde a gente está, nossa, eu tive uma experiência muito recente agora. Pode parecer simples, mas para mim foi impactante. Na sexta-feira, eu estava no mercado com a minha esposa, num sacolão. Sacolão. Aí eu vi um casal, cara, eu tenho quase certeza que eles eram haitianos. Quase certeza. E eles estavam numa parte ali até do sacolão, que sempre tem uma partezinha ali, que tem coisas assim, uns legumes já que meio pra vencer e tal, que eles colocam os negócios meio baratinho. Surradinho. Né? E eles estavam ali, cara, eles estavam pescando os negócios ali e tal. E eu olhei aquilo lá, mas eu continuei, né? Aí a hora que a gente tava no caixa, eles já estavam passando as compras deles ali no caixa. Eu cheguei com o carrinho ali perto, eu e minha esposa. Aí já falei pra ela, Josi, tô com aquilo, né? Só no olhar, né? Daí eu falei assim, eu vou ter que pagar a conta daqueles dois, não tem como. Daí ela olhou pra mim, bora. E uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, o pastor Marciano ensinou algo pra gente, que a gente tenta viver isso, cara, todo dia. Quando ele falou, eu falei, cara, muito forte isso, mano, pesado. Fala. Ele falou assim, todo dia eu oferto alguma coisa pra alguém. Todo dia. Não é só quando eu vou na igreja, colocar lá o dízimo e oferta. Todo dia eu oferto alguma coisa. Desde, sei lá, seja pagar uma coxinha para alguém, pagar um almoço, até coisas menores ou coisas maiores. Porque, cara, Isso é forte, aquilo que né, Deus coloca para mim, para minha família, não é só para mim. Cara, eu tenho que transbordar isso na vida de alguém, sabe? E falando de dinheiro mesmo, de coisas materiais, né? Daí, a hora que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, cara, eu tenho que entrar nisso, cara. Falei com a minha esposa, nós temos que entrar nisso, vamos, sabe? Nossa, isso é assunto para outro, né, também. Mas isso é Mas gostoso, daí, velho. aí, cara, o que eu falei para ela disso, vamos ter que pagar essa conta aí, né? Que eu sinto, cara, que às vezes tem coisa que a gente faz, não é porque a gente faz, é porque simplesmente Jesus faria a mesma coisa. Então, se a gente se diz cristão, né, vamos fazer a mesma coisa, né? Aí eu cheguei pra moça do caixa lá e falei assim, ó, a hora que acabar a compra deles, e não deixa eles pagar, não, eu vou ficar aqui do ladinho, você só pode bater o total aí, eu vou passar meu cartão, né? Eu confesso que eu dei uma olhadinha assim, só pra ver se não ia passar muito. Né? Eu dei uma bisoiada. Bom, chega. Não, tô brincando. Mas a conta deles deu, assim, tipo, R$105, assim. Uau. Aí, e tinha bastante coisa ali, sabe? Aí Como é que foi a reação passei deles? o cartão ali. Daí o marido tava ali colocando as coisas na sacola e a mulher dele tava ali acabando de passar uns outros negócios. Aí, a hora que ele viu eu fazendo assim, ele entendia português, ele falava um pouquinho, né? O que é isso, né? Daí eu cheguei bem pertinho dele e falei assim, cara, Deus mandou pagar a conta pra vocês, cara. Não me pergunto mais nada. Aí ele ficou me olhando assim, cara, ele não falava mais nada, assim, sabe? Aí eu fui lá, a esposa dele ficou olhando assim também. Aí fui perto dela e falei assim, Jesus te ama. Não, mano, daí ela falou assim, amém. Ela falou assim, um amém, assim. Então, assim, cara, parecia que... Tão forte. Mano, de verdade, parecia que Jesus estava falando com ela ali mesmo. E eu creio nisso, cara. A gente é voz dele aqui na terra, Uau. cara. Então, se a gente não puder tocar as pessoas com as nossas atitudes, cara, que raio de cristão que nós somos. Não é.
Entendeu? Aí a gente pegou e foi embora. Eu não falei assim, tipo, vai lá na minha igreja. Eu falei, cara, eu só fiz o que ele falou pra eu fazer, né? Vai lá, Eu fico morrendo de curiosidade, às vezes, que Deus fala pra gente fazer umas coisas, né? Eu fiquei com vontade até de levar eles pra casa. Daí a minha esposa falou assim, não, eu acho que era isso. Vamos embora. Tá bom. Mas assim, já ficou, né? O que às vezes Deus ele faz a gente ser... como é que é a palavra? Como se fosse uma ponte para abençoar alguém, né? A benção está aqui, né? A pessoa está aqui, você é uma ponte para você levar a pessoa até uma benção. Então eu não sei, de repente, se de tarde ele estava orando por uma provisão de Deus. Pastor, deixa eu te contar uma experiência, aproveitando, pegando um gancho. No dia 23 do ano passado, a gente gosta. Aconteceu uma experiência bacana assim também, sabe? Inclusive o Diego estava no grupo ao qual eu postei lá. Dia 23, eu estava trabalhando de Uber, fazendo Uber de noite. E ali por volta mais ou menos das 11 horas da noite, eu peguei uma senhora vindo ali daquele Max Atacado e levando ela para casa dela e conversando, mulher de Deus, cara. Conversando, ela começou a falar para mim como a vida dela saiu lá do abismo até onde ela está vivendo hoje, ao qual Deus tem abençoado muito ela e tal. E aí eu falei para ela assim, nossa, que tremendo, eu vou falar para você, hein? Falando para ela. Eu acredito que tem coisas grandes que precisam acontecer na minha vida também, tal, mas hoje estou passando por um processo assim assado. E aí ela falou bem assim pra mim, ela lá com o Chester de Natal, Marquinhos. Chester de Natal e tal. E de repente ela falou assim, chegando já no lugar, né? Você já fez a tua compra já comprou teu Chester já? Aí eu falei, não. Daí ela me deu o Chester de Natal e me deu mais R$50 fora... Não, fora a corrida. A corrida dela, né? Fora a corrida dela. Eu peguei e falei, nossa, não acredito, me dá o teu telefone, né? Eu falei pra ela, comecei a conversar, falei, me dá o teu telefone, obrigado e agradeci e tal. Tirei uma foto com ela. Deixa eu tirar uma foto com a senhora. Tirou uma foto com ela. Pra marcar o momento. Eu marquei o momento, Marquinhos. E aí, beleza, saindo da casa dela, virei assim, né? E já, piazada do grupo, piazada, vocês não imaginam o que aconteceu, a mulher fez isso, aquilo, me deu mais, né? Daqui a pouco, essa mulher pegou e mandou uma mensagem pra mim. A gente pegou, trocou o telefone. Viu, Emerson, tem um negócio aí no seu carro, eu deixei pra você, e tem um negócio atrás, mais R$50. Meu Deus. Aí, ali eu já fiquei doido, né? Ali eu já quase, né? Já comecei a... Já rodaram o manto. Né? Comecei a virar. Aí, pastor, de repente... Já começou, querido! Aí eu ia mandar um outro áudio. Pra Piazada. Piazada, daqui a pouco eu vindo com o carro assim, falando Piazada. Daqui a pouco eu vi. Eu bati o olho. Já era ali por volta da meia-noite, pouquinho. Eu bati o olho, tava vindo um cara com o carrinho de papelão até o talo, assim, ó, cheio. E do lado, a esposa dele com a bebezinha no carrinho. Arrebentou. E eu com aquela euforia, aquela alegria, eu tava com o celular na mão ia mandar o segundo áudio pra Piazada lá. Daqui a pouco eu... Mandar, Piazada, perdi 50 agora. Eu parei do lado. Comeram meu frango. Aí esqueci de falar que ela falou pra mim assim, ó, só seja fiel a Deus. Uau. Ela só falou isso pra mim assim no final, tudo. E aí, beleza, né? Daí eu parei do lado, daí eu passando por eles, né? E eu voltando de ré. Bem ali perto daquela caneletinha do hospital do Cajuru. Aí. Vindo do ré, encostei do lado deles. Fala, meu amigo, beleza? Dele, opa, aquele jeito, bem humilde, sabe? E dele, tudo bom, não sei o que. Falei, e aí, já comprou o Chester de Natal? Mesma pergunta, cara. Aí ele, não comprei. Eu falei assim, tá aqui pra você. Peguei o Chester de Natal. Mais um negócio pra vocês. Daí deu dinheiro. Eu tava pra entregar uma cesta básica pra uma pessoa que eu peguei da igreja para me entregar, só que essa cesta estava no meu carro. E eu lembrei dessa cesta básica. Peraí. Tem mais um negócio para você aqui. Eu peguei o dinheiro, dei o Chester mais a cesta básica, né? Cara, eu só sei que depois que eu saí dali, cara, quando eu recebi a bênção, tipo, eu tava alegre, tava eufórico, mas depois que eu saí daí, aquele choro. Veio um choro, aquele choro, sabe, só, de alegria, de satisfação, de, cara, fui instrumento, fui usado. Então é isso aí, pastor. Isso que você está falando aí é por cara, aí. É violento, né, cara? É doido, cara. O pastor só não manda que deixa todo mundo assim. Meu Deus, cara. Eu tirei a foto com ela, tem a foto até hoje. Mas marca, né? Marca.
Cara, não adianta. Quando a gente se deixa ser usado por Deus, cara. É uma alegria. É muito gratificante, cara. É muito gratificante e você tá nas mãos de Deus, cara. Eu não dá pra gente pensar em viver só pra gente, cara. Às vezes a minha esposa até... Minhas filhas, elas brincam com a gente. Pai, daqui a pouco você vai trazer Curitiba inteira pra ficar aqui em casa, né? Cara, outro dia a gente recebeu um casal. A gente nem conhecia eles. Eles mandaram uma mensagem lá no Instagram da minha esposa. Eles acharam que ela nem ia responder. E ela já respondeu na hora ali e tal. Aí começamos a conversar e conversar. Eles são bem novinhos, 21 anos. Fazia nem um ano que estavam casados. E eles são lá de Minas, queriam mudar de cidade e vir para Curitiba. Eles estavam sentindo que era de Deus, algo assim e tal. Ah, mano, eu já... Ô, pastor, mas você tem aquilo de lembrar de você nas antigas e falar, nossa. Caraca. Nossa. Não, porque a nossa vida, cara, a gente já foi tão ajudado, tão abençoado. Não tem como você ser tão abençoado e você ser um besta que você vai. Agora eu vou ficar com o nariz empinado e vou... Mano, pare, não dá. Que legal, Aí eu já falei, mano, vem pra cá. Vem Vem pra cá. Primeira vez ao vivo que a gente viu eles foi quando a gente foi pegar eles na rodoviária. Nossa, A gente nunca tinha olha, visto que legal. eles. A gente fez, obviamente, tivemos uns cuidados. Falei com o pastor Marciano sobre isso daí, o que você acha e tal. Aí a gente fez uma videochamada com os pais deles. Eles tinham acabado de casar, mas, né? Aquele cuidado, aquele padrão, né, pastor? Vai que, né? O cara raptou a menina e tal, fugindo de casa, sei lá, alguma coisa. Aí eles ficaram, assistindo mano... Dahmer no Netflix, tá ligado? Depois os caras sabem, né, cara? Aí eles ficaram em casa, tipo, um mês e pouco. Ficaram morando lá com a gente. Cara, eu morei na casa do pastor Luciano tanto tempo, mano. Então, nossa, agora que me vê isso. E uma experiência, né? E hoje, os reproduzindo. dois estão trabalhando na igreja. São funcionários da Uau, igreja. integral, Que show, legal. cara. Cara, eles são super felizes e tal. Então, se a gente ficar ligado, Deus ele vai usar a gente para abençoar outras pessoas nas formas mais inusitadas que a gente pode imaginar, cara. E é o que você falou, né, pastor? Ele linkou, né? Desde que você falou do pastor Luciano, que daí ele fez contigo. Uhum. fazendo Reproduziu. isso aí. E agora trabalhando na igreja. Nossa, E é só cara. ficar atento, né? Tá, o tempo todo. nós Agora estamos que caiu a ficha. Fala, pastor, do que Mano. você trabalha? Cara, que legal. E ó, não falamos nada de louvor até agora, né? Não. Mas é isso, Isso cara. é louvor. Nossa vida de adoração, Isso é ela tem louvor, que realmente. ela tem que falar na vida das pessoas. Quando a pessoa pergunta, cara, por que você é assim? Aí você pode chegar aí. Jesus na minha vida, cara. Jesus na minha vida. E louvor, e música. Cara, isso aí é só um complemento, cara. Eu vivo isso no Ministério do Louvor há anos, desde os 12 anos, né? Mas, cara, não tem como se desconectar uma coisa com a outra. Se o cara, eu sempre falo pro pessoal que tá lá com a gente, se você veio aqui para você brilhar, você tá no lugar errado. Se você veio aqui porque você gosta de música, você tá no lugar errado. Se você veio aqui para o Ministério de Louvor por qualquer outro motivo que não for para servir a Deus e servir a igreja, você tá no lugar errado. Você pode ser o melhor cantor, mano, de Curitiba e região, cara. E olha que já passou gente lá assim, desse jeito, cara. Pessoas boa, mas você não tem ideia, cara, mas boa. Você tirar o chapéu, assim, cara. Nível Kratos. Não, cara, beleza. E lá, eu já vou falar algumas coisas que a gente faz lá. A gente faz uma audição pra pessoa entrar no Ministério do Louvor. Claro, né? Não dá pra... Sim. Não, você ora em línguas. Vem aqui então. Não, tem que saber cantar ou tocar, né? O mínimo, né? Fala, Deus escuta o teu louvor como... Não, Deus é como cheiro suave, né? Mas pra nós ouvimos. Nós ouvimos, cara. Para com isso. Aí já teve gente que chegou lá e passou na parte técnica. Era assim, tipo... Sensacional. Só que daí tem a segunda etapa. Aí a gente vai ver a vida da pessoa. Mas já chegou gente lá que foi a melhor na audição. Aí chegou ali na parte do casamento dela, você vai ver tudo furado, mano. Tudo virado no girar. Virado e tal. Mas pra ela tava tudo bem. Então, assim, a gente tem critério. A gente tem critério, não é qualquer um que sobe ali. E se subir e fizer coisa esquisita lá, deixa lá ou fora de lá, né? Aí já dá ruim. Ô, pastor, mas isso é interessante. Quanto tempo que dura mais ou menos esse processo padrão? Tem audição, daí tem o critério da vida na igreja também, né? Com quanto tempo dura mais ou menos? Tá, eu vou falar então um pouco, eu vou entrar um pouco nessa parte burocrática aí, tipo,
que a gente tem lá do louvor, né? Daí você fala depois de mais quantas pessoas você trouxe, mais pessoas que veio morar na tua casa. Você tem lugar lá pra gente também? Olha isso, tá vendo, né? Meu Deus do céu. Daí, Como é que eu vou falar não? pastor, que tremendo. Para um oferecimento tão grande, tão... Hoje a gente vai dormir fora. Oh, meu Deus. Assim, ó, eu tô à frente do Ministério de Louvor, cara, eu vim para isso, mas eu não estava à frente do ministério. Tinha um outro pastor que fazia parte do presbitério, que ele era o líder do louvor. Uau. Mas ele saiu, cara, eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi 2010, se eu não estou enganado, 2011. E você ficou quanto tempo, pastor, só participando antes? Acho que foi isso, desde o começo de 2006 até 2010 ou 11, eu não estou bem certo. Aí, de lá para cá, eu estou à frente disso daí. Hoje, cara, eu com muita alegria eu falo isso, cara. Às vezes eu vou numas igrejas, cara, me dá um ruim de falar isso, porque às vezes é igreja pequena, às vezes a igreja tem lá 100, 150 pessoas. A hora que eu falo tanto de gente que tem no louvor, cara, a pessoa fica... Hã? Tem mais gente que a igreja. Tem mais gente que a igreja. Tipo, hoje a gente tá com 180 pessoas no louvor. E o Diego. Diego, eu amo você, Diego. E a gestão disso tudo, é isso que... Então, hoje você não faz nada sozinho, né? Não tem como. E hoje, graças a Deus, tem uma equipe muito boa. Cara, eu fui viajar agora, a gente ficou 17 dias fora. Cara, eu não me preocupei com absolutamente nada. E uma coisa que o pastor Marciano sempre fala pra gente. Se você for um bom líder, você vai deixar um bom substituto no teu lugar. Isso é ser um bom líder. Se você não deixar um legado, se não deixar alguém para um dia fazer uma transição com você, cara, você foi um péssimo líder. Então, cara, nossa, eu fiquei feliz até de sair e não me preocupar com nada. Senti assim que você não é, como é que fala? Você não é insubstituível, né? Se você não tiver, nossa, a coisa vai pro buraco. O time joga, né? É monopolizador também. Exatamente. Então, isso é muito legal. Então, a gente tem 180 pessoas. Hoje, eu conto, a gente não tem bandas fixas. A gente trabalhou muito tempo com bandas fixas. Hoje, até pelo tamanho da igreja, não comporta mais. Eu conversei com algumas pessoas e falaram assim, hoje o melhor modelo que se teria é ter uma equipe só e você fazer um revezamento. E fazia muito sentido, porque quando chegava a pessoa nova na igreja e queria entrar no louvor, cara, as bandas são fixas. Tem 5 bandas ali. Eu até brincava com o pessoal, né? Eu falei assim, cara, você tem que orar pra alguém morrer ou desviar. Ou matar. Sair da igreja, ou sei matar lá. um cara. Mas, O problema é se o guitarrista mata o baterista. Daí. Imagine, cara. cara, não errado. tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Eu fazia... E não tinha mesmo. É igual a seleção brasileira. Você tá lá com os titulares top, daí de repente você vê um Neymar no banco, galera no banco, que são bons também. Sim. Mas como é que é? Você tem que colocar alguém pra jogar. Aí o que eu fiz? É um problema bom, né? É um problema bom. Aí eu reuni todo mundo, daí eu estudei bem esse modelo de ser uma equipe só e tal. Eu tinha algumas dúvidas e eu falei, gente, vamos tentar. E é o seguinte, se a gente vê, passou 1 mês, 2, 3, 4, não deu certo, a gente volta atrás, não tem problema. Sim. Né? Cara, não tem problema de errar, cara, e voltar atrás. Na verdade é um teste, né? É um teste. Daí, cara, mas graças a Deus, acho que já faz uns 4 anos, para 5 anos que a gente está nesse modelo e está funcionando muito bem. Muito bem, porque a gente tinha um problema que estava acontecendo, que quando ia uma banda ministrar louvor no fim de semana, pô, top, legal. Aí a outra, quando a gente estava com banda fixa ainda, ia uma outra banda, desculpa, ministrar e não estava tão legal assim. Daí ia outra na outra semana, aí já melhorava um pouco, daí ficava aquela montanha russa, daí cara, a gente tem que resolver isso. Aí tem a questão de recuperar o culto, né, também, né, professor? Você recupera, perde 1, perde 3. Então, é complicado, cara. Daí a gente achou que realmente esse modelo ia funcionar. Que a gente ia conseguir uniformizar, ia deixar o negócio assim, bem padrão. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Hoje, por exemplo, tem uma equipe... Hoje a gente faz escalas assim. Eu monto já para 2, 3 meses as escalas. Eu coloco lá os líderes, quem vai liderar naquele dia. A gente tem 4 cultos no alcance. Quem vai liderar nos cultos da manhã, quem vai liderar nos cultos da tarde e da noite. Aí eu faço tudo isso aí. Eu coloco só os líderes. E a gente falando ali, pô, é muita gente, como é que você faz? Então, hoje tem uma equipe que me ajuda. Eles não são tempo integral na igreja.
Mas assim, eu elegi um chefe dos contrabaixistas, um chefe dos bateristas, um dos guitarristas, um do violão, um do teclado e um da voz. Aí eu só coloco lá os cabeças de chave, quem vai liderar aquele dia. Pá, é o fulano. Aí eu falo, quando eu monto tudo isso daí, aí eu falo para esses chefes, né? Assim, ó, tá tudo lá, os cabeças de chave. Agora vocês montem as equipes. Aí o batera vai lá e ele coloca os bateras lá até novembro, dezembro. Aí o tecladista faz a mesma coisa. Cara, tipo, no outro dia facilita demais, tá tudo cara. pronto. Meu Deus. E eu sempre falo para eles, ó, a gente tem que deixar as equipes, todo mundo sabe ali quem já toca e canta bem, quem tá caminhando e tal. E a gente procura fortalecer a equipe, deixar a equipe bem forte. E se precisar deixar alguém assim, que pô, tá começando e tal, então a gente coloca junto ali, para daí ele ir junto com a equipe fortalecida. Então, cara, resultado. Você vai, qualquer dia que você for no alcance lá, o louvor tá do mesmo jeito. Então isso foi muito legal. E qualquer pessoa que quer entrar no louvor, eu quero entrar no louvor. Não dá. Não, hoje dá. Porque eu coloco ela, é só colocar na escala. Eu não tenho banda fixa. Então eu posso colocar. Agregando, né, pastor? E o mais legal, cara, sabe o que é? A gente não dá margem para ninguém, cara, que tá com o coração às vezes incorreto, né? E, cara, infelizmente isso ainda acontece, né? A pessoa que não é muito, sei lá, não é muito crente, ela acha que é assim, eu vou entrar no ministério de louvor, cara, eu vou cantar, vou tocar todo fim de semana, eu quero lá, eu quero aparecer. Ela não fala, mas dentro dela talvez ela tenha esse sentimento, né? Talvez nem ela saiba, né? Mas tá lá tão no profundo. Calacrado. Né? Calacrado. E assim, hoje não, cara. Hoje eu coloco um cara na escala ali pra tocar, às vezes o cara vai tocar só no mês seguinte. E então, o nosso discurso lá é o seguinte, a gente não quer sobrecarregar ninguém. Todo mundo aqui tem família, que é o principal, tem o seu trabalho. Então a gente não quer que você fique aqui. Cara, eu já vi gente perder a família, o casamento, porque fala assim, não, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Daí o cara fica na igreja, todo dia vai na igreja. O cara vira um ativista, né? Aí deixa a família de lado, deixa tudo de lado, sabe? Não é por aí. Então, pra mim, cara, quanto mais gente tiver no louvor, melhor. Porque daí eu não sobrecarrego ninguém. E eu falo pro pessoal, cara, você vai entrar só nessa escala esse mês. Cara, quando você for, mano, dê o seu melhor, cara. Dê o seu melhor, sabe? Aí a gente tem uma relação de músicas, tem um repertório. Então, todos os líderes que vão liderar naqueles dias lá, eles sabem que eles têm que seguir aquele repertório. Legal. Não é assim, tipo, eu vou chegar lá, eu quero tocar um Coldplay hoje. Não. Aí, todas as músicas, eles passam pra mim antes e tal. Uma música nova, o que você acha? Tal. Então, a gente tem esse relacionamento. Mas é música, hein? Meu Deus do céu. Todo mundo passa por você todas as músicas. Não, mas aqui a gente já tem a gente tem um tanto lá de música. Cada um tem uma mas play. Música nova a gente também não eu sugiro sempre pro pessoal. Não vamos música nova todo fim de semana. Não, a igreja não vai dar conta, né? Não então, assim, uma música nova fim de semana, daí no outro, daí passa um outro. Então, assim, tá bem equilibrado isso daí, é bem legal, né? E a audição a gente faz praticamente uma vez por ano. Às vezes a gente faz uns extras, assim, tipo, às vezes tem uma pessoa que procura a gente. A gente faz meio que uma audição particular com a pessoa, né? Então você está privilegiada hoje. Mas tem sido bacana, assim. A última audição que teve tinha 76 pessoas, mano. Nossa, Saulo, tá vendo isso? Cara, é muita gente. E como é esse processo, pastor? Conta pra gente de audição. Hoje, graças a Deus, não sou eu que falo sim ou não pra pessoa. Vira a cadeira? Porque... Lá na igreja eu vou levar o Diego pra odiarem ele. Ele fez isso comigo. Então, hoje tem uma pessoa junto com a gente que ela trabalha na igreja e ela é a responsável pelo vocal. Legal. Né? E ela dá aula pro pessoal do louvor exclusivamente. Show. Na igreja. E ela é responsável também pela audição do pessoal do vocal. Aí, esses chefes de instrumentos, eles são os responsáveis para ouvir o pessoal de cada um do seu instrumento. O seu instrumento padrão. Né? Aí a gente chama... eu tô até pensando em mudar isso aí, mas a gente chama todo mundo, porque daí eu já falo uma vez para todo mundo. Padrão. Né, o que é, porque às vezes tem gente que chega lá, mano, ele acha que, ai meu Deus, conto de fadas, não sei o que. Cara, mano...
Daí eu falo tudo isso que eu já falei, né? Se você veio aqui... Então eu coloco bem a real pra pessoa. Aí, Agora- 75 já sai 40. Não, daí você vai, fica só os 300. 300? Disse 300? Hein, pastor, mas agora sabe o que você faz agora? Você fala tudo aqui, daí você fala, assiste esse podcast aqui no 36. Obrigado. Deus abençoe. Mas tem sido bacana, né? Show. Esse pessoal, a gente nunca fala não pra pessoa. Não, se foi reprovada. Não, a gente fala, olha... Por enquanto é uma palavra muito legal, 2 palavrinhas, né? Por enquanto, você ainda não está apto, porque a gente não tem escola lá na igreja para ensinar as pessoas a música, né? E se a pessoa não, tecnicamente, ela não vai entrar dentro desse padrão, a gente tem que colocar uma régua, cara. Sim, E assim, é daqui para cima, não tem Sim. como eu pegar alguém que, tipo, não sabe cantar, é desafinado, o mínimo, né? Daí, a gente passa a resposta para a pessoa depois, falando o que ela pode melhorar. Daí a gente então sugere. Não é na hora, legal. Não, a gente não fala na hora. Tem uns que é inevitável, cara. Teve um cara que uma vez ele foi lá, mano, ele começou a cantar, mano. A hora que ele começou a cantar, a gente ficou assim. Cara, a hora que ele acabou de cantar, a gente jogava almofada, ele disse, seu miserável, como você canta bem, mano, tá louco? Você passou. Não tinha como, né? cara A gente- virou a cadeira, eu virei a cadeira. Fica assim. Cara, muito bom, mano. Vamos! Sério. Agora tem uns que, assim, a gente tem que fazer cara de paisagem. No O pessoal Brasil, só está cantando, tocando lá, chovendo. mano, assim, tipo, nossa, mano. E aí você pergunta, você faz mais alguma coisa? Você dança. Cara, mas sabe o que é? Acontece? Tem muita gente Você que já levou o gasofilaço? ela tem um coração muito Sim. bom e ela quer honrar a Deus, quer servir a Deus, mas às vezes alguns não entendem essa questão de chamado, sabe? E eu falo assim, não, eu sinto que Deus me chamou pra música. Cara, hoje eu entendo. Se Deus te chamou para fazer parte do Ministério de Louvor, Ele te capacita. Ele não vai, Deus me chamou pra música. Aí você vai ouvir a pessoa, ela é desafinada, ela não sabe tocar direito e tal. Mas certeza que Deus te chamou. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre você exercer um ministério. Uma coisa é você pegar um violão e você ir ali no calçadão, mano, e vai tocar, cara. Toca mal. Mano. Agora, outra coisa é você estar diante de uma igreja, diante de 2.000 pessoas ali, e você executar de uma forma errada, ruim, né? Uma música. E assim, os irmãos não merecem, né? Ouvir alguém desafinado. Tem que ser uma coisa de qualidade, cara. E a gente tem aprendido muito com o pastor Marciano. Ele sempre bate nessa tecla com a gente, cara, questão de excelência. A gente fazer bem feito. Tudo que a gente pegar pra fazer. Tudo. Sabe? Minha música, mano. Você lembrou desse dele, jeito, né? cara. Ele tocava no colégio, pastor. Ele pegava um Ele é violão, horroroso cantando. era 3 notas. Ele disse, guarda aí, eu não sou vagabundo. 3 notas, 3 notas. Pô, mas se forem 3 notas bem executadas... Bem feito. Não era. O meu problema, pastor, sabe o que que é? Pra quem não conhecia, quem não conhece lá música, acha que... Acho que tá bom. acha E pra tá quem, top. e pra quem conhece? Pra quem conhece, vê que é uma desgraça. Ele cantava Quero Ser Como Criança, na mesma nota daí também. Meu Deus. Pastor, que bom, pastor. Me diz uma coisa, pastor. Atualmente, Toma assim, água, toma água. como que é o pastor... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de entrar na questão, não na privacidade, mas na particularidade, assim... Como que é a tua vida no sentido casa, família, ministério, esposa? Como que você faz isso? Se distribui, né? Liderança, trabalho na igreja, como que funciona? Cara, como eu falei, e eu vou te dar um exemplo já. Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, mano, ele tava escalado pra ministrar comigo no domingo de manhã. E domingo de noite, mano. Era depois das 11. Ele me mandou uma mensagem, assim, cara, eu fiquei viajando a semana inteira, mano. No sábado de noite? No sábado de noite. E meu filho me pediu, assim, chorando, assim, pai, vamos passear comigo no parque amanhã cedo. Cara, eu não penso 2 vezes, mano. Se lasca o culto, mano. Vai passear com o seu filho. Porque, cara, não tem como o discurso ser diferente. A prioridade é a família. A gente fala pra todo mundo. Se um dia você vê que a tua família tá em risco por causa de alguma coisa, você tá se excedendo aqui no compromisso que você tem com as coisas da igreja, mano, por favor, não faça isso. A tua prioridade é a tua casa. É a tua família. Então, cara, isso sempre a gente vai falar. E tá na Bíblia, né, cara? Né? Prioridade é Deus, família, depois o teu trabalho, não é nem a igreja ainda. Depois o teu trabalho, aí depois as coisas do ministério, entendeu? Então, mas é mais ou menos isso que a gente tenta levar, né? Em casa, na família. E como a gente está envolvido já há muito tempo nisso daí, as nossas filhas, elas cresceram desde o começo que eu contei aqui para vocês.
2 meses de idade, né? Na igreja. Já, né, já passando pelo fogo, pela prova, né? E elas, em Irati, foi a mesma coisa, cara. Às vezes a gente até evitava de levar elas no mercado, porque, cara, é triste que às vezes você ir no mercado, tua filha pedir um iogurte e Não você tem. começa, um iogurte? É, cara. É, bem Faz a isso. diferença. Né? Então, hoje o Murilo, que casou com a minha filha, com a Júlia, mano, ele tá no céu, cara. Porque, tipo, o dia que não tiver nada, mano, ela tá acostumada a não ter nada. Mas ela tá acostumada a ter bastante também. Então, a vida de missionário é desse jeito, né, cara? Às vezes você não tem nada, de repente você tá, mano, você tá em Dubai, cara. Eu nunca fui pra Dubai, né? Mas às vezes acontece umas coisas assim. Deus, ele é muito bom, ele sabe te presentear na hora certa, né? Então, viver essa vida hoje de igreja pra gente é muito normal, é muito natural, entendeu? Eu não sei nem te falar, cara, o que é ser diferente disso, né? Mas a gente tenta dosar também. Eu não sou bobo, não, cara. Tipo, eu sempre pergunto pra minha esposa, né? Agora, hoje mesmo, tava um pessoal de fora que tá querendo vir pra cá pra ter mais ou menos isso que a gente tá tendo aqui, essa conversa, que eles querem falar a respeito do Ministério de Louvor deles lá e tal. Eles já são conhecidos há muitos anos nossos. E Ter conselhos e tal. exatamente. Daí, a primeira coisa que passou pela cabeça, vocês são em quantos? Aqui em casa tem... Mas eu não sou besta. Eu falei assim, Josi, o que Já é você escaldado, acha? né? Não, porque o homem, cara, tem o dom de... Marcar e não avisar a Nossa, esposa. mano... Isso, mano. Não, Isso é um problema. Isso dá homicídio, cara. Tá ouvindo, esposa? É isso aí. Tá Dá ouvindo? homicídio, dá homicídio, cara. Não é só comigo. Não é só com nós 5 aqui. Não é legal. Então, hoje a gente aprendeu a ter essa dinâmica dentro de casa. Tipo, não fazer nada sem o outro estar de acordo. sim. É acordo, né? Mesmo que, tipo, as coisas de Deus. Beleza, mas a prioridade é a casa, é a família. Não importa assim, vamos falar de coisas de Deus. Beleza, mas a casa, a família é em primeiro lugar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se se quiser ser mais específico. Isso aí. É isso aí, pastor. Não, acho que foi bem isso aí. Acho que é isso aí. Isso aí. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Então tá, Pastor. beleza, gente? Um abraço. Pastor Lopes, Mas eu vou mais Pode ir. mais precisamente. Pastor, Talvez eu não responda, mas... Eu só tô pensando como que foi a audição do Diego. Depois eu vou envergonhá-lo. Vai vir aqui. né? Peraí, agora lembrei. Pastor, Delay. o Lope, o que é o Lope pra gente esclarecer, até pro pastor saber. O Lope, ele surgiu de um movimento do Emerson, que era... Ele tinha um momento de devocional, de exercício físico. Até o pastor Luciano fala muito sobre a questão da saúde física, né? E ele, enfim, ele segue ali um roteiro, enfim, de um devocional. Ele tem um formato de um devocional. Daí surgiu o Lopecast, que é um braço desse movimento do Lope, de você ter um tempo com Deus, prezar por um tempo de qualidade, todos os dias, porque é essencial, né? Falando de ouvir a Deus, falando de perceber a necessidade do próximo para servir. E eu gostaria, você mais ousado na pergunta. Como é o Lope do pastor? Como é esse momento de devocional? O pastor faz de manhã, faz de noite, enfim. Secreto. Como é que- Família, né? Como que funciona? Conta pra gente como Cara, é que esse relacionamento... hoje, pela dinâmica hoje que a gente tem lá de casa e com igreja e tudo mais, eu não consigo ter um horário assim, tipo, é tal hora. Eu procuro... Ter um palavrinha padrão? que eu não ia falar. Eu procuro zelar, prezar, sei lá, falar, por ter um padrão assim de ser as primeiras horas da manhã. Tá? Tanto que quando a gente estava lá no Água Verde ainda, logo que eu vim para Curitiba, o pastor Luciano falou para mim assim, eu cheguei aqui, tá, o que eu faço, né? E agora? E agora, né? Daí eu falei assim, seguinte, vai às 7 horas da manhã para a igreja e fica lá, orando, lendo a Bíblia e fazendo música, adorando. Tá bom. E foi. E, cara, eu fui um pouquinho além, né? Assim, lógico, tem os tempos meus sozinho com Deus, mas eu queria passar isso aí pros outros, cara. Falei assim, cara, a necessidade disso aí é muito grande. E lá a gente começou a fazer um devocional. Que a gente transmitia o devocional também. Aí o Luciano falou assim, mano, monta naquele teclado lá e fica umas 2 horas lá. Hoje, pra mim, se você chegar e falar assim, pega aquele teclado ali e vamos ficar 2 horas adorando. Mano, não tô falando porque, eu sou tal. Mano, é que eu acostumei. Hoje, pra mim, ficar 2 horas adorando e cantando é igual se fosse 2 minutos. Não tem problema. Por quê? Porque eu acostumei a fazer isso.
Uma vida. Mas era muito sinistro, cara, porque eu ia lá e eu ficava lá. Começava às 7 da manhã até às 9. E a maior parte do tempo era sem ninguém. Não tinha ninguém. O cara ligava lá, ligava a câmera, começava a transmitir. E era ninguém. E eu já tinha ido para os Estados Unidos, lá no IHOP, não sei se já ouviram falar. Sim. Aí eu fiquei maluco lá, né? Falei, cara... É violento, né, cara? Que é isso? Eu tenho que fazer isso, né? Aí, um belo dia, eu tive uma experiência muito legal com Deus. E eu perguntei assim, eu tava lá, tava acabando já as 2 horinhas, e eu falei, Deus, será que tá fazendo diferença isso na vida de alguém? E eu vi que tinha gente hoje acompanhando pela internet ali e tal. E eu vi que entrou um cara, um senhor que era da igreja. Ele entrou na igreja, eu tava lá tocando ainda, mas ele entrou e de repente ele sumiu. Aí passou a meia hora, daí eu vi ele, tava no chão lá. Aí ele levantou de novo e foi embora. No outro dia ele foi me falar. E eu tinha perguntado para Deus isso, né? Será que isso está fazendo diferença na vida de alguém? Aí no outro dia ele veio assim, Marcelo, você não tem ideia a experiência que eu tive ontem. Aí eu falei, opa, já ajeitei, né? A hora que eu entrei, você tava lá ainda tocando, cantando. A hora que eu entrei na igreja, cara, cheguei perto das cadeiras ali. Não, foi um manto. A hora que eu cheguei perto das cadeiras ali, cara, é como se viesse um vento ali da frente de onde você tava e me envolveu, assim, é como se eu estivesse num ciclone, sei lá, um furacão, e eu não consegui ficar de pé. Por isso que eu não vi ele tava no chão, né? E eu caí aqui, cara, eu tive a maior... O cara devia ter perto dos 70 anos. Imagina, cara, você viu um cara de 70 anos falar isso pra você. Isso é forte. Cara, eu tive a maior experiência com Deus ontem aqui nesse lugar vazio. Imagina se isso não é uma resposta de Deus. Daí ele chegou. E aí, pra eu acreditar mesmo, ele falou assim, cara, não para nunca de fazer isso que você tá fazendo. Eu falei, tá bom, já entendi e tal. Obrigado, Deus. Isso só foi, mano, aumentando. Hoje, até hoje, a gente tem no Alcance, todo dia, amanhã, se entrar lá no canal do Alcance, 8 horas da manhã. Todo dia. Todo dia. Tem alguém lá fazendo o devocional. Antes era só eu que fazia. Hoje, graças a Deus, eu estou repartindo com o pessoal, até mesmo porque eu não quero só eu. Eu quero que todo mundo ali do Ministério do Louvor tenha essa prática e consiga ali fazer o que eu sempre fiz ali também, sabe? E uma coisa muito legal, cara, eu tive eu vou contando, tá? A hora que for pra parar, vocês falam. Conta, pastor. Tem... deixa eu ver qual que eu vou contar aqui. Peraí, deixa uma coisa legal, minha que a gente percebe, a gente transmite pelo YouTube, pelo Facebook e pelo canal da Alcance, né? Quase todo dia a gente entra no YouTube lá, juntando tudo, YouTube, canal da Alcance e no Facebook, dá uma média assim de 400 pessoas. Cara, 400 pessoas. É muita todo gente. dia. É bastante gente, cara. Porque e eles estão ali, eles estão ali adorando ali junto com a gente. Sim. E a gente faz intercalada, mais ou menos como é lá no IHOP, né? Alguém entra ali de 15 minutos com a palavra e orando e tal, daí voltamos a adorar. Turnos, tal. né? Você faz turnos, exatamente. E teve uma vez que eu tava ali e eu sempre procuro, obviamente, estar muito atento ali, que não é só música, cara, não é exato, cantar por cantar, qualquer um canta, né? E eu falo, Deus, me usa de algum jeito hoje aqui, né? E ali, quando eu tô no... Daí aí eu já sinto uma direção de Deus e eu, desde que eu conheci o Luciano, eu sempre gostei muito dessa parte de orar por cura, né? E eu comecei a orar, mano. Comecei a orar e eu comecei a ser muito específico, assim. Aí eu comecei a orar, eu tava tocando e orando. E orando e liberando cura sobre alguém que tava precisando ser tocado nos olhos. Nos olhos. Comecei a orar forte sobre isso daí, cara. Beleza. Aí acabou. Aí no outro dia, a pessoa que tava lá orando, que ela precisou sair antes, a hora que ela tava orando, naquela tarde, ela tinha uma cirurgia marcada nos olhos dela. Ela ligou para mim de tardezinha e falou assim, Marcelo, eu não precisei fazer a cirurgia. Nossa. Aquela pessoa que estava orando era eu. Enquanto você estava orando, eu não consegui te contar na hora, porque eu precisei sair antes, mas enquanto você estava orando, eu estava sentindo meus olhos queimando. E não precisou fazer a cirurgia. Mano, cara... Você é violento, cara. Tem como não amar esse Jesus, né? É demais. Aí, mas tá, ela tava ali. Beleza. Cara, teve inúmeras
pessoas, que daí a gente vê ali pelo chat ali que está no YouTube, né? Eu sempre deixo ele ligado, né? E tô ali adorando e deixo o chat ligado ali, né? E eu vejo pessoas falando, cara, que às vezes a gente tá orando as pessoas, daí eles começam a colocar lá, pô, eu tava sentindo isso, agora não tô mais, não sei o quê. Aí teve uma vez uma mulher lá da Suécia, cara, ela tava acompanhando da Suécia. Eu não sabia quem que era. E eu comecei a profetizar algo que eu não compreendi o que era, mas eu sabia que era para alguém. Aí depois essa mulher, ela entrou em contato comigo, né, pela secretaria da igreja ali e tal. Aí ela falou assim, ontem você estava orando coisas do meu coração que eu só falei para Deus. Nossa, respostas, né? Muito. Então, cara, hoje a gente tem que aproveitar, né, a internet é uma ferramenta maravilhosa, cara, né, pra gente pregar o evangelho, pra gente falar de Jesus, pra gente, cara, fazer o que quiser pro reino de Deus, cara. Porque o alcance disso, mano, é verdade, fantástico. Pastor. É fantástico. Então, no que diz respeito a devocional, a vida com Deus, isso que estão falando, né? Eu procuro fazer isso. Eu não sou um ET também, assim. Eu sei que tem gente assim que, tipo, nossa, parece que vive assim, nossa, com Deus 24 horas por dia. Tá, beleza, tá. Mas assim, cara, eu vivo minha vida normal, como todo mundo. Tenho minhas crises normais, assim, como todo mundo. Tem pepino na igreja que tem que resolver todo dia também, com pessoas. É normal, entendeu? Mas eu já aprendi uma coisa, cara. Se você não começa o teu dia ali com ele, cara, mano, você não consegue descascar os abacaxi que tem no dia, não. Que loucura. A sabedoria vem dele, bicho. É muito louco isso aí, né, cara? Você sabe, pastor, que o Diego ele falou a respeito da questão do movimento, a questão do LOP, a questão do... A gente dá nome para os negócios, mas é para pegar mesmo, sabe? Mas não muda o significado daquilo que as pessoas vivem, né? Uhum. E aí o que acontece, pastor? A nossa intenção, aqui o nosso propósito, a proposta do LOP, né, do LOPcast, mas o LOP que está por detrás do LOPcast é justamente isso. Tem muitas pessoas que vivem isso, mas também existem muitas pessoas que não vivem. E nós queremos falar a respeito disso. Uhum. Né? Nós queremos dar voz para quem vive isso, como, né, hoje o pastor está aqui, graças a Deus, trazendo essa palavra para a gente. Essa é a nossa proposta. Nós queremos, né, ativar pessoas, ser ativado, ser instrumento de Deus, né, fazer com que as pessoas desfrutem num desenvolvimento espiritual, emocional, e que Deus possa estar abrangendo em todas as outras áreas da vida. Nossa, fantástico. É isso. Cara, isso que nós sonhamos. E eu, como eu falei pra vocês, quando eu saio para ministrar em outras igrejas, cara, eu não consigo falar outra coisa. Deus chamou você para uma coisa, o Marcos para uma coisa, o Diego para outra, o Emerson para outra, o Saulo para outra. Cada um de nós aqui, a gente tem algo em comum. Todo mundo tem que fazer discípulos. Isso aí não adianta fazer, eu não fui chamado para fazer discípulo. Ah, claro que foi. Sai daí, mentiroso. Para. Vai ler a Bíblia, né? Então, mano... Seu desviado. Cara, eu não consigo não falar sobre o livro de Atos, cara. Eu não consigo falar sobre o que o Espírito Santo fez e ele pode fazer através de nós. Porque se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai ser parecido com Jesus. Então, onde eu vou, eu procuro fazer isso aí. Né? Nossa, você usou uma palavrinha aí. Ativar o que está dentro já da pessoa, mas às vezes está amortecido e a pessoa, mano, acorda, o Espírito Santo está dentro de você. Chavinha, né? Então, isso é o que eu mais gosto de fazer, que eu amo fazer, cara. Amo ministrar, tocando, cantando. Legal, bacana. Até ministrando, cantando, tocando, eu tô tentando ativando. Tá ativando. Assim, mano, acorda, vamos, tem muita coisa para fazer. Cara, nossa. Pastor, é muito forte, né? A gente tá falando disso aí, sobre esse ativar. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, nessa mesa, porque a gente fala sobre a mesa que cura, né, mano? Uhum. E a mesa realmente, ela cura, cara. Então a gente ouve coisas. E como o Emerson estava falando ali sobre o LOP, algumas pessoas aqui nunca ouviram, cara. Talvez a história do pastor Marcelo. Ou quem que é o Marcelo Bonfim? É o cara do teclado lá, que coloca os fotos no Instagram, você não sabe como que é, mas ninguém ouviu a história. Entendeu? Então quando você senta nesse lugar, você escuta. E o que acontece? Uma vez daí que a gente fala da música, o pastor vai falar um pouquinho. A primeira vez que eu ouvi o Soberano Deus, cara, aquela canção mexeu comigo de uma maneira, cara, muito forte. É uma das canções de composição sua, vai falar um pouquinho do mistério do que foi. Sim. Quem escuta a canção não sabe o que aconteceu, né? A não ser quem já viu o vídeo lá, né? Daí ele explica, daí já era. Eu vi. Mas por que eu tô falando isso aí? Porque na nossa igreja, a gente canta muito a canção do Soberano Deus.
E a parte de a resposta vem, cara, é muito forte porque essa parte da ativação, muitas vezes, você não tá ali, você não tá tocando, você não tá cantando, mas muitas vezes nós estamos cantando uma canção que nasceu no meio de um sofrimento seu e nós estamos cantando, cara. E já teve vezes a gente tá cantando na igreja, mano. A resposta vem. Em situações, tipo, difíceis, cara. E a gente sabe que independente de qualquer situação, a igreja muitas vezes não tem culpa e nunca vai ter das coisas que estão acontecendo com você. E o vale que você tá passando, independente de tudo, você vai ativar alguém. Você vai ativar alguém lá embaixo. Eu lembro que eu cantando, cara, eu tava destruído. Eu canto a resposta, esperando a resposta vir mesmo. Entendeu? Quando eu decido crer. Acabou o culto. Veio um rapaz no final do culto, ele falou, mano, obrigado. Porque era isso que eu precisava ouvir. Essa canção, a resposta era a resposta que eu precisava ouvir de Deus. Mano, obrigado. Me abraçou. Eu não entendi nada, mas sei que a resposta veio pra ele. E muitas vezes a gente não entende, não sabe. O pastor nunca tinha ouvido isso. Só que a resposta veio pra alguém. Então, esse é o segredo. Tá ativando pessoas, cara. Muitas vezes a gente não sabe, mas tá mudando a vida de pessoas. Isso é muito forte. Conta um pouquinho dessa canção aí, pessoal, que é Chebras. Cara, nossa, não tem ideia como eu fico feliz de ouvir isso, cara. Porque valeu a pena ter perdido a vesícula pra fazer essa música. É isso que eu tô falando. Os caras, nossa, como que Deus deu? Não lembro, não, perdi a vesícula. Pois é. E isso tem até no meu canal lá no YouTube. Eu gravei uma explicação de como veio essa música, né? E, bom, falando de como surgiu, né, essa canção, eu tava um belo dia, uma noite lá em casa, e de repente começou a me dar uma dor muito forte na boca do estômago, assim. Eu achava que era no estômago, porque doía demais, mas era uma coisa assim bem absurda. As mulheres sempre falam que os homens são muito fracos para dor, né? Mas vovó, a gente é mesmo, a gente é mesmo. Não, o dor de parto delas é uma dor de cabeça nossa. Isso, é mais ou menos isso. Então, eu acho que eu tava tendo uma dor de parto aquela dia, cara, que tava muito forte. E eu lembro de eu estar rastejando na cozinha de casa, cara. Literalmente, eu não tava aguentando, não tava suportando. E era já de madrugada. E eu pedindo a Deus, Deus, me tira isso, me tira isso. Eu já orei com tanta gente, foi curada, agora chega a minha vez, né? A nítida sensação que eu tive, é que Deus, ele tinha virado as costas para mim, colocou o fonezinho de ouvido dele lá e começou a ouvir lá um Coldplay. Os outros vão achar que eu gosto de Coldplay. Né? É a terceira versão. Ó, isso é soberano Deus. Aí eu achei que ele tinha sumido, cara. Ele não estava me ouvindo, ele não estava me ouvindo. Tanto que o começo da música fala isso, né? Às vezes fica tudo escuro, eu te procuro, mas cadê você? Então eu me sentia assim, muito sozinho, abandonado e tal, e ele não estava me ouvindo. Resultado, no outro dia eu tive que ir no médico, cara, não estava insuportável a dor. Daí eles fizeram o exame ali, aí ele viu, cara, tem muita pedra na tua vesícula. Não é o estômago, é a vesícula. E a gente tem que tirar urgente isso daí, porque é perigoso. Depois eu fiquei sabendo de gente que até morreu já, porque a pedra entra no canal da uretra, eu acho que, sei lá, e daí, sei lá, dá zica lá, a pessoa morre. Meu Deus do céu. Cuidado. Ui. Aí, resultado, orei mais um pouco e nada, mano. Tipo, não tive que ir pra faca mesmo. E daí tiraram a minha vesícula. Quando eu acordei, tava no quarto já. Ali eu fui entender muita coisa, cara. Porque a enfermeira que me atendeu ali, ela era espírita. Pensa na mulher que ouviu falar de Jesus. Ela devia ter atendido outra pessoa, se ela não queria ouvir falar de Jesus. Eu falei. E naquele momento, cara... detalhe. Enquanto eu estava ali com a dor, praticamente a letra completa disso aí, eu já estava escrevendo ali. Enquanto eu estava... Eu tenho essa mania, e graças a Deus tenho isso, porque eu esqueço muito fácil as coisas também. Daí eu estava anotando ali. Enquanto eu estava ali, já quase tentando dormir, mas não consegui, eu estava escrevendo. Às vezes fica tudo escuro, te procuro, tá? E toda aquela letra veio ali. E assim, o refrão fala, soberano Deus, troveja sua voz maravilhosa, está em Jó. Né? Faz grandes coisas que eu não compreendo, mas o teu controle é tão perfeito. Né? E quando eu canto a resposta vem, quando eu decido crer que tudo está em suas mãos, é confiar na soberania de Deus. Né? Você confiar na soberania de Deus é você estar preparado para o sim e para o não. Eu estava pedindo para ele me curar. Ele falou, não. Aí hoje eu entendo, cara, tantas e tantas pessoas que já me falaram histórias iguais a essa que você me falou. Por isso que eu falo que valeu a pena perder a vesícula. Né? Porque
assim, se for para alguém ser abençoado, por que a gente não vai ser parecido com Jesus? Jesus ele não foi nem um pouquinho leve com o que ele falou para as pessoas. Não era um mar de rosas. Não, quer me seguir? Vem aí, galera. Estamos de boa. Não, se não estiver disposto a deixar pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. Se não estiver disposto a dar a sua vida por mim, você não pode ser meu discípulo. Então, cara, e a gente se diz cristão, fazer a mesma coisa que Jesus, é você estar disposto e preparado para você assumir qualquer risco, cara, até perder a sua vida. Até por causa de outras pessoas. Para que outros possam viver. Né? Então é muito sério isso, né? Então eu, com essa canção aí, eu orei e pedi a Deus, Deus, isso tem que fazer diferença na vida de alguém. Sabe? Eu já ouvi muita história bacana, igual essa que você contou aí. E eu me emociono, cara, sempre que eu ouço alguma coisa assim, porque, cara, vale a pena, né? Você fazer algo, se dedicar por algo que vai fazer diferença na vida de alguém. Então, quando não é só música, legal. Porque música boa, mano, cara, tem gente que não é nem de Jesus aí, mano, que faz música muito boa. Vamos falar a verdade, entendeu? Agora você fazer a música que vai tocar não só a alma da pessoa, mas vai tocar lá o espírito da pessoa, mano. Vai mudar. É isso que eu quero, mano. É isso que eu tô procurando. Cara. É fera. Não, é isso, né, mano? É Você é isso. legal, É sobre isso que a gente tá Né? falando, cara. Pastor, gostoso, né, o mistério? Voa, né? O tempo passa voando. Fala a definição. Vou fazer a definição também. Fala, eu gosto disso. Não, a gente já tá indo pra reta final, passou voando. O Saulo tá me sinalizando ali. Eu quero a parte 2. E nós, já vamos deixar agendada a parte 2, porque tem muito assunto, tem muita Pra falar coisa dos BO. pra falar. Eu quero entrar nos mistérios, pastor. Hoje não foi tão polêmico hoje, né? É, Mas, pastor, o pastor contou um pouco da sua vida, tem muito ainda. E eu fiz essa pergunta, pra gente fechar, a gente sempre faz uma pergunta ali pro pastor expor mesmo o coração. E eu fiz isso na última, eu vou repetir. Pra mim ficou muito claro o que a sua vida canta. E eu gostaria de ouvir de você qual é a mensagem que a sua vida conta. Dentro de tudo isso que você contou agora, pensando, qual é a mensagem que você acredita que... Puxa, é basicamente isso, pelo menos durante essa estação, minha vida se define, ou eu estou vivendo isso, é isso que eu tenho que fazer agora. em uma palavra. Não, em uma... Deixa ele cantar. Aí, Uma palavra? dá pra ser em uma frase. Aí é pesado. Tá, se fosse em uma palavra, eu falaria simplicidade. É isso. Legal. Se fosse em uma frase, ou mais de uma, né? Eu falaria assim, eu tenho que ser parecido com Jesus. E ele foi simples, e ele também foi poderosíssimo, né? Ele foi obediente ao Pai, tudo isso que Jesus é. Então, cara, tô tentando ser parecido com ele. Simples. Por isso que eu falo que é simples, né? Já passou de uma frase, né? 200. Quando eu saio para ministrar em outros, principalmente em outros lugares que as pessoas não conhecem a gente, eu sempre falo pro pessoal que anda comigo, que vai comigo da banda, né? E tem pessoas que sempre saem comigo. Eu falo assim, gente, cumprimente todo mundo. Seja simpático com todo mundo. Porque, infelizmente, tem gente que acha assim, o pessoal do louvor, lá vai os músicos metidos e tal, não sei o quê. E, às vezes, as pessoas não conhecem a gente. Então, né, às vezes, a gente passa desapercebido, passa alguém do lado e tal. A gente teve outro dia, numa cidade aqui no Paraná mesmo, e a gente fez isso. Já é comum a gente fazer isso e não é um esforço. Se eu estou falando que a gente está tentando ser parecido com Jesus, cara, a gente não está atuando, né? Não sou um ator, né? E a gente fez isso, tal, de repente estava lá a cozinheira da igreja, mano, ela chegou, ela teve a liberdade de chegar pra gente, e ela veio, ela me abraçou, posso pedir uma oração para você? Cara, a gente acabou de chegar no lugar, não era nem o culto ainda, elas estavam cozinhando lá, é que meu filho tá passando isso, tal, já começou a chorar, tal, a gente abraçou ela, oramos com ela. Eu fico pensando, cara, se a gente fosse aquela pessoa tão distante, né, cheia de si, por isso que eu falo de simplicidade, cara. A gente tem que ser igual a Jesus, cara. Ele veio para servir, não veio para ser o estrelinho, né? Ele não veio para ser assim, eu sou o cantor gospel do momento. Mano. Ai, cara. Vai pro ministério do se lascar. Sério, cara. A gente tem muito que aprender, cara. Sim. Eu ia falar servir, mas parecido com Jesus é muito mais... Mas eu ia falar muito sobre servir sobre o outro. O pastor mencionou financeiramente também, mas eu acho que com a vida, com a fala aqui nessa mesa, servir pro outro, é pro outro, né? Então, a simplicidade, ela leva o cara a ser acessível, né? O cara foi acessível. Sim. Acessibilidade.
Show? Show, pastor. Obrigado. Obrigado por essa conversa. Obrigado pela Obrigado a presença. vocês. Nossa, foi bom demais. Foi o tempo Show. certo. Nossa, Foi o tempo certo, né? Se fosse semana passada. Talvez não ia acontecer como for. O senhor prepara o tempo certo para todas as coisas. Show. E muito obrigado. Nós, como família Lopcast, agradecemos a sua presença. Agradecemos também ao pessoal que está acompanhando a gente. E pastor, quer deixar um último recado? Um abraço, um beijo Pra galera para a esposa. Legal, então, para você que está assistindo aqui o Lopcast, primeiro eu quero dizer a todos vocês vão ser ainda muito ouvidos por muitas pessoas. Amém. Eu senti a presença de Deus neste lugar aqui e eu creio que Deus ele vai fazer muito ainda. E você que está assistindo, por favor, tenha o teu coração rendido aos pés do Senhor diariamente. Nós não temos tempo a perder nessa terra, a gente tem muita coisa para fazer aqui. Então, seja apaixonado por Jesus e faça as coisas que ele fez enquanto ele estava aqui nessa terra. É isso. Uau. Deus te abençoe muito. Isso aí. Amém. E assim terminamos mais um episódio do Lopcast. Lopcast. Gente, obrigado, um abraço e até a próxima. Tamo Valeu, junto. pessoal. Deus abençoe. Valeu, tchau, É obrigado. nóis, Lopcast.